dando início, né, ao nosso ano. E o nosso projeto de vida começa no segundo domingo, dia 9. Então nós vamos começar dia 9, dia 10, 11, 12, 13, 14, 14. Na sexta-feira, serão 6 dias, tá? 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Terminaremos na sexta-feira o nosso projeto de vida. Vamos ser aqui pastores, ministrando, pregando, e nós vamos receber cada noite uma palavra diferente, cada dia um pastor diferente, e nós vamos receber o que Deus tem para o ano de 2022 para as nossas vidas, amém? Se 2020 foi bênção, foi colheita, 2021 foi um ano de recuperação, 2022 será um ano que as bênçãos serão determinadas sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, em todas as áreas, amém? E eu creio nisso, creia sempre. Sempre creia que o melhor de Deus vai chegar, vai acontecer na tua vida e que Deus vai trabalhar em todas as áreas. E a hora que você achar que não tem mais jeito, a hora que você achar que a sua força se esgotou, saiba que a tua direção e a tua vida está nas mãos do Senhor, amém? Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, e hoje eu fiquei assim, sabe quando a gente fica preocupado? Eu fiquei preocupado, estava em casa, sossegado, vendo aquela chuva cair, fiquei preocupado um pouquinho no que eu iria pregar nessa noite, porque seria uma mensagem que nós vamos falar sobre o que é uma mensagem assim que termina e coloca a igreja para um outro patamar, num outro ciclo, né? Então era uma palavra assim diferente dos outros dias. Porque nós estamos com o coração assim, né? Nós estamos com o coração sentindo que aquilo está terminando e estamos também sentindo aquilo que vai começar. E até o próprio Jesus disse assim, olha, no mundo vocês terão aflições. No mundo vocês vão passar por momentos complicados, difíceis, mas tenham bom ânimo, né? Porque eu venci o mundo, vocês também vão ter autoridade para vencer. Jesus nunca deixava uma palavra negativa no coração das pessoas. Jesus sempre passava otimismo, Jesus passava sempre uma palavra de vitória. Jesus sempre, quando abria a boca, ele trazia uma palavra de ânimo. E até mesmo quando ele estava na morte, ele estava dando ânimo, né? As pessoas estavam ali, olha, João, cuida da minha mãe, fica do lado dela, fortalece ela, não está sendo fácil para ela nesse momento. E Jesus estava assim, sendo um exemplo vivo naquele momento tão difícil, tão complicado. Tá? Então, queridos, nós vamos ler aqui uma passagem que o Senhor colocou, o caminho de Emaús. Né? Se refere um pouquinho a isso que nós vamos viver. O ano é como se fosse uma caminhada, uma trajetória. Quando começar 1º de janeiro, você fala assim, opa, eu vou começar uma nova caminhada, né? Aí é uma nova caminhada para tudo. E aí a gente, profeticamente, a gente declara que a gente está se renovando, abrindo as portas dos nossos corações para novas oportunidades, para novos projetos, e assim tem que ser, tá? Lucas capítulo 24, versículo 13 em diante, tá? Diz assim, e eis que no mesmo dia iam 2 deles para a aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Esses 60 estádios significa 12 quilômetros, tá? E ia falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecesse. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleofas, disse-lhes, és tu só peregrina em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais os sacerdotes, os nossos príncipes, entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse o que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso, já hoje o 3º dia desde que já aconteceram. E ainda também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo que dizia que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém,
a ele, não viram. E ele disse, ó, nécios, né, e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entregasse a sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as escrituras o que lhe estava escrito. Então chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando ele à mesa, tomando o pão, abençoou-o e partiu-o, e lhe deu. E abriram-se-lhe então os olhos e começaram e conheceram, mas ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, e os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho, e como deles foram conhecidos a partir do pão. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, nós lemos um texto aqui que fala sobre a ressurreição, que fala sobre o encontro de Jesus com alguns discípulos. Que o Senhor possa dirigir esta palavra a nós, que estamos aqui vivenciando os últimos dias desse ano, e que o Senhor nos dê graça, sabedoria, discernimento, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, estamos aqui, lemos um texto meio comprido, talvez você não entendeu nada. Se não entendeu, eu vou dar uma resumida para que você possa entender esse texto. Primeira coisa a entender aqui é que era no domingo pela manhã, domingo bem cedo, e havia Jesus sido crucificado na sexta-feira, foi colocado no sepulcro, e Jesus e os profetas haviam profetizado bem antes do Senhor padecer, bem antes do Senhor nascer, que o Cristo, o Filho de Deus, ele ia morrer e ao terceiro dia ressuscitaria. E Jesus sempre ensinou isso aos seus discípulos, olha, eu vou passar pela morte sim, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas quando tudo isso aconteceu, os discípulos ficaram meio assim, será que isso vai acontecer? Será que isso mesmo vai dar certo? Mas a gente viu ele sendo colocado no sepulcro. E como já na sexta-feira não houve tempo das mulheres embalsamar, no domingo, as mulheres correram para lá para tentar ainda preparar o corpo do mestre, para preparar o corpo do Senhor, e quando chegaram lá, a pedra do sepulcro tinha sido tirada, os soldados haviam estado ali assustados, porque eles viram que não foi homem, não foi ninguém, mas foi algo que glorioso aconteceu naquele lugar. Os soldados até receberam dinheiro para ficarem calados, para não falarem nada, e começaram a contar uma mentira, dizendo que o corpo de Jesus tinha sido roubado, para dizer que ele tinha sido ressuscitado. E assim os discípulos ficaram meio assim, será que isso é verdade? Será que não é? E aí Jesus começa então a aparecer para algum deles, apareceu para Pedro, apareceu para algumas mulheres, e aí Jesus vai diante e vai à frente desses dois discípulos aqui, que não eram aqueles 12 que Jesus havia escolhido, mas eram pessoas que estavam acompanhando Jesus. Porque além dos 12 que acompanhavam Jesus, outros homens também acompanhavam Jesus. E eles estavam indo embora para casa, eles estavam indo decepcionados, eles estavam indo reclamando, eles estavam dizendo assim, olha, mas Jesus veio, Jesus aqui ele pregava a palavra, ele curava, por que ele não venceu a morte? Por que a cruz conseguiu segurar o nosso Salvador, conseguiu segurar o nosso Mestre? E de repente, aquele outro homem começa a encostar do lado, e a Bíblia fala que eles não conheceram, porque os seus olhos estavam fechados. E eu quero dizer, meu querido, mas será que quando eles olhassem assim, não iam ver que aquele que estava do lado era Jesus? Mas eu quero dizer uma coisa, que quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou num corpo glorificado, meu querido. Há uma diferença entre o corpo carnal e o corpo glorificado. O corpo glorificado, ao mesmo tempo que ele comia, ao mesmo tempo também ele desapareceria. Então, era um corpo diferente, era uma fisionomia diferente. Não era o próprio Jesus que estava ali, que eles conheciam, a fisionomia de Jesus, mas era um corpo diferente. Embora Jesus estivesse com as marcas que lá no
céu eu e você vamos enxergar. As marcas da cruz estará lá como prova, porque tem muita gente ainda que não acredita na crucificação de Jesus. Tem muita gente ainda que não valoriza a crucificação de Jesus. Tem muita gente ainda que não acredita em Deus. Tem muita gente ainda que acha que tudo isso que nós pregamos aqui é mera besteira, que esta palavra não tem, é uma palavra escrita por força humana. Mas eu quero dizer uma coisa: se esta palavra foi escrita por mãos humanas, se essa palavra foi tudo isso que nós estamos vivendo, é mentira, meu querido. Eu estou vivendo uma mentira muito milagrosa na minha vida, porque eu sinto aquilo que sai dessa palavra, e aquilo que sai dessa palavra tem mudado a minha vida e mudado a vida de muitas pessoas. Então, meu querido, é impossível dizer que aqui tem apenas a força humana. Mas, meu querido, o que eu sinto e o que você sinta, que você sente, não é apenas uma força humana, mas é algo que vem sobrenatural sobre o meu coração e sobre o teu coração. É verdade ou não é? Não é uma coisa que mexe dentro de nós. Mas aqueles homens estavam tão abatidos. E assim, queridos, que nós estamos terminando este ano. Estamos terminando o ano talvez abatido, frustrados, porque esperávamos que o Senhor era para fazer tal coisa na nossa vida. Talvez tem pessoas aqui que estão dizendo assim: Senhor, mas eu esperava algo diferente na minha vida. Senhor, eu esperava que o Senhor ia fazer abrir uma porta desta maneira como eu esperei. Senhor, quando eu fiz o meu projeto de vida, eu não esperava que tudo isso ia acontecer. E eu dei minha oferta, eu fui dizimista. Cadê meu milagre? Cadê a minha vitória? E aqueles discípulos estavam indo embora frustrados, encerrando aquele momento. Não acreditaram que Jesus ressuscitaria, não acreditaram naquilo que as mulheres falaram. Eles estavam desacreditados. Amém? Fala para quem está do céu: você está desacreditado também de algumas coisas? Está desanimado? Você está pegando um caminho de volta? E eles estavam voltando. E de repente alguém começou a acompanhar e falar: o que vocês estão discutindo? O que vocês estão falando? E eles começaram então a contar: olha, você é da onde? Você é peregrino? Você não sabe o que aconteceu nesses dias aqui? Olha quanta coisa aconteceu aqui nesses dias. Mas aquele homem que estava no meio começou a dar uma lição para eles: olha, mas a Bíblia também falava isso, a Bíblia falava assim, a Bíblia falava, os profetas também falavam. Ele começou a lembrar de Moisés e Abraão, começou a trazer à memória daqueles homens a palavra, e mesmo assim aqueles homens ainda não acreditavam em tudo aquilo que ele estava falando. Eles estavam preocupados, eles não conseguiam enxergar. E sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Eu aprendo uma coisa que, lá no livro de Atos, eu meditando hoje, eu fui lá no livro de Atos, até marquei aqui, Atos 19, versículo 14, não precisa você abrir. Havia ali um momento em que os judeus começaram a ver Paulo expulsando, os discípulos expulsando o demônio, e eles começaram, alguns judeus ali, a Bíblia fala de 7 filhos de Seva. Seva, ele era o sumo sacerdote. Olha só, eles eram de pessoas que estavam dentro da igreja. E eles começaram também a querer expulsar demônios. Eles foram expulsar um demônio. E quando eles estavam falando assim: olha, sai desta vida, demônio, sai desta alma. E eles falaram assim: em nome de Jesus, o Deus de Paulo, sai agora deles. E aí o espírito maligno olhou e falou assim: bem, Jesus eu conheço. Paulo também eu sei quem que é, mas vocês quem são? Quem são vocês? E a Bíblia fala que os demônios bateram nesses 7 filhos de Seva, tomaram uma surra, e foi ali uma, né? Você já imaginou naquela época o Facebook, né, o TikTok, vendo aquelas pessoas apanhando do endemoniado? Eles apanharam porque o diabo não identificou na vida deles algo que era primordial para que os demônios o reconhecessem, que era a presença do Deus vivo dentro deles. E eu quero dizer, meu querido, uma coisa que eu e você, para esse ano novo que vai iniciar, uma coisa que eu e você temos que ter é identificação dentro de nós. Quem você é, da onde você está vindo e para onde você quer chegar. Você precisa ter uma identificação, meu querido. A gente vê hoje as pessoas sem identidade, as pessoas vê hoje vivendo as modinhas. A gente vê hoje, meu querido, uma coisa assim, ó. Por exemplo, alguém vem falar mal do seu pai, da sua mãe.
E aí você tem que olhar para aquela pessoa e falar assim, olha, quem é você para falar mal da minha mãe e do meu pai? Porque a minha mãe e o meu pai eu conheço, eu vivi com eles. E às vezes, meu querido, as pessoas vêm falar mal de Jesus e você não consegue defender porque você não o conhece. E assim muitas das vezes. Aconteceu isso comigo aí uns 3 anos atrás. As pessoas viveram comigo 9 anos, 10 anos. E uma pessoa que eles mal conheciam vinham falar de mim. Verdade, é. Não dá vontade de falar assim, cara, você estava 9 anos do meu lado, você não me conhecia ainda. Porque uma pessoa que você nem conhecia, você acreditou em tudo aquilo que foi falado para você. Então você estava 9 anos, você viveu enganado. E aqui foi um momento em que eu quero trazer para você, tem momentos em pessoas que estão vivendo equivocadas, e eu não quero que 2022 você viva equivocado, meu querido, porque cada dia vai sair uma notícia ruim, cada dia vai sair uma situação ruim, cada dia o espírito maligno vai colocar pessoas diante de você, para fazer você desistir, para fazer você abandonar a tua fé, para você se escandalizar, e é nesse momento que você tem que identificar quem você é, da onde está vindo esta fonte, quem é que está falando com você, porque você conhece as pessoas pelo fruto que ela tem, meu querido. Então, por isso, aprenda que em 2022, guarda isso, você vai dar valor para aqueles que têm fruto. E cuidado com aquilo que você está ouvindo, meu querido, de gente que não tem nada a ver com a tua vida e vai ainda querer fazer você sair da tua fé e desacreditar da presença de Deus, do que Deus é na tua vida. Aqueles homens estavam indo embora porque alguém começou a falar, a fermentar no coração deles, dizendo assim, olha, vocês não andavam com Jesus, vocês não andaram com Jesus 3 anos? E ele não falou que, olha, abandonou vocês aí na miséria. E eles estavam voltando frustrados. Meu querido, 2021, talvez você acabou um ano frustrado porque alguma coisa não aconteceu. Mas eu quero, meu querido, que você tire os teus olhos da frustração e coloque os teus olhos na cruz. Porque o melhor de Deus ainda está por vir na tua vida. E assim Deus fez com Abraão, assim Deus fez com Moisés. Deus falou, Abraão, não olha para a tua casa, para a tua esposa que é estéril, mas olha para a promessa que eu estou declarando sobre a tua vida. De ti sairá uma grande nação. Sai para fora, Abraão, desta tenda. Olha para as estrelas. Estou olhando, Senhor. Vê se pode contar. Não consigo contar. Então é desta maneira que eu vou te abençoar, Abraão. Deus vai com Moisés. Moisés fala, Senhor, como eu chegarei em Faraó, porque eu sou um assassino. Eu sou gago. E o Senhor fala assim, eu sou o grande eu sou. Quando você estiver diante deles, diga que o grande eu sou está com você também. Aleluia. Josué, ser forte e corajoso, porque eu, Josué, assim como fui com Moisés, eu também serei com você. E por isso, meu querido, todas as palavras estarão contrárias no meio da tua caminhada. Mas quando você olhar para as palavras, você deixa de olhar e conhecer quem é o Senhor. Aqueles homens estavam do lado andando de alguém que eles poderiam parar e falar assim, olha, o que você está falando é verdade. Mas eles não conseguiam identificar isso. O coração deles já estava dominado pela fraqueza e pela angústia, pela decepção. Por isso, meu querido, cuida do teu coração. Fala para quem está ao seu lado, cuida do teu coração. Hein? Cuida realmente do teu coração. E aí, queridos, 12 quilômetros caminhando, 2 horas conversando com aquela pessoa que eles não conheciam, que eles não conseguiam perceber que era Jesus que estava do lado deles. 2 horas que os olhos deles não conheceram. Você sabia que os olhos deles só estavam nas mãos de Jesus? Por isso que eles não conheceram o Senhor. Quando é que os nossos olhos estão direcionados nas mãos do Senhor? Quando a gente só coloca diante do Senhor a nossa necessidade, quando a gente só busca de Deus e fica decepcionado porque Ele não deu. Eu vou dizer uma coisa, não é pecado você vir na casa do Senhor e fazer os teus pedidos e falar, Senhor, eu preciso. Senhor, cura minha casa, cura minha vida. Não é pecado você pedir. Mas, meu querido, se o Senhor não te der também, você não pode ficar frustrado porque o Senhor não te deu. Você tem que focar a tua vida no Senhor. Ele me deu, glória a Deus. Se Ele não me deu, louvado seja o nome do Senhor. Vou continuar seguindo. Vou continuar vivendo com Ele. Vou continuar seguindo Ele.
mas eles estavam preocupados nas mãos do Senhor. Ah, ele podia ter destruído, ele podia ter feito isso, ele podia ter feito aquilo. Eles estavam mais olhando para as mãos do Senhor do que para o que o Senhor era realmente. E quando aquele homem desconhecido pergunta, mas e vocês? O que vocês acham dele? E aí aqueles homens, se você ler o texto, vocês vão ver que em nenhum momento eles falaram assim, ah, aquele Jesus era o Filho de Deus. Não, eles falam, aquele Jesus era o profeta. Eles ainda não estavam entendendo que aquele... Você lembra de uma passagem, meu querido? Você já leu uma passagem que Jesus chega para os discípulos e pergunta assim, e aí, o que vocês acham que eu sou? E vocês aí, o que vocês acham? E aí uns falam assim, ah, Senhor, uns estão falando que o Senhor parece um dos profetas, outros estão falando que o Senhor é Elias. Aí Jesus fala assim, mas vocês, o que vocês acham? Aí Pedro fala, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Oh, aleluia! Queridos, que a maior revelação aconteça dentro do teu coração. Que não seja homem, que não seja alguém que venha colocar algo no teu coração, mas que você mesmo traga essa revelação de Deus na tua vida. Tu és o Senhor, o Deus poderoso que veio, não apenas, meu querido, eles estavam olhando para Jesus como profeta. Profeta, meu querido, é bom, profeta traz o recado de Deus, profeta traz a palavra de Deus, mas somente Jesus traz a salvação. Tem hora que a gente busca profeta, tem gente que fala assim, ah, lá naquela igreja tem revelação, então vou lá naquela igreja porque eu quero revelação. A maior revelação já foi feita na cruz do Calvário. O amor do Senhor foi derramado por mim e por você. E todas as vezes que a palavra estiver sendo pregada em cima de um altar, pode ter certeza que Deus irá falar ao teu coração. Glória a Deus. Outra coisa que eu aprendo aqui, queridos, eles esperavam que Jesus faria algo contra Roma. Queridos, não olhe para as mãos de Jesus, mas olhe para aquilo que Ele pode fazer na tua vida. Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus. Mas quando a gente olha para Davi, a gente vai ver um Davi todo cheio de falha, de erro, de dificuldade. Mas como assim um homem cheio de erro, de falha, de pecado, de dificuldade, foi um homem segundo o coração de Deus? Porque em todos os momentos na vida de Davi, meu querido, a gente vê Davi sempre buscando Deus em todos os aspectos, em todas as áreas. A Bíblia fala que Davi fugiu 13 anos. Sabe o que é ficar fugindo 13 anos, irmãos? E a Bíblia fala que em todos esses momentos o foco de Davi era Deus. A Bíblia fala que em 2 Samuel 7:12 e 1 Crônicas 13:5 fala que Davi estava preocupado. Davi chegou para o profeta Natã e falou assim, olha, profeta Natã, eu me preocupo porque a minha casa é linda, a minha casa é maravilhosa, mas Deus está habitando em tendas, porque a arca da aliança ainda estava dentro de uma tenda. Queridos, e na maioria das vezes a gente está mais preocupado em receber o nosso milagre, em receber a nossa cura. E tem muita gente, por que Deus rejeitou Saul? Porque Saul estava mais preocupado nos seus interesses do que nas coisas de Deus. O cargo, a função que ele estava ali ocupando. E a Bíblia fala que Davi, em todos os momentos, mesmo sendo perseguido, foi o melhor. Naqueles 13 anos que Davi foi perseguido, os melhores salmos, né, a Deus foram escritos, e adoração a Deus foram escritos por Davi. E a Bíblia fala que Davi, ele estava mais preocupado em não sentar num trono, mas estava preocupado em colocar Deus em primeiro lugar no meio daquela nação. Tanto que ele vai buscar a arca da aliança, ele tenta trazer a arca da aliança, ele coloca em carro de boi. Daí ele viu que não deu certo, porque o carro de boi, a arca andou e Uzá colocou a mão e morreu ali. Ele falou, Senhor, o que eu estou fazendo? Mas havia no coração de Davi de trazer a arca da aliança de volta para Jerusalém. Meu querido, que a maior preocupação na tua vida não seja a tua prosperidade nesse ano, que não seja, Senhor, eu vou colocar a camisa amarela, porque amarelo representa a prosperidade. Eu vou colocar uma roupa branca, porque roupa branca representa a paz. Meu querido, o Senhor disse assim, a minha paz eu vou te dar, a minha paz está na tua presença. Então, meu querido, que o melhor, que o teu foco nesse ano de 2022 não seja apenas os teus projetos, mas que sejam os projetos de Deus em primeiro lugar na tua vida. Usa a minha vida, usa essa igreja, usa os pastores dessa igreja, Senhor. Aleluia!
Oh, a minha oração para 2022, o meu projeto de vida para 2022 é que o Senhor faça algo diferente na minha vida, nessa igreja, que a gente possa fazer algo diferente para Deus. Não seja mais aquela mesma coisa, culto, senta e vai embora para casa. Culto, oferta e vai embora para casa. Tudo isso faz parte do culto, mas eu quero algo mais da minha vida. Que você deseje ganhar uma alma. Quantas almas ganhamos esse ano para Jesus, hein? É uma vergonha se a gente pensar assim, né? A gente fala, Senhor, não fiz, né? Não fiz bolufas nenhuma para Deus esse ano. Só reclamei, murmurei, falei mal do meu pastor, da minha igreja. Ai, porque o pastor devia fazer assim, porque o pastor devia fazer assado, porque o pastor devia colocar as cadeiras lá em cima, no teto. O pastor devia pintar a igreja de preto, porque assim é que ia dar certo, que não ia dar certo. E o que você fez para mudar? Porque falar, todo mundo fala, mas fazer, ninguém arregaça as mangas e fala assim, conta comigo aqui, ó. Estou aqui, pastor, conta comigo, o que tem para fazer na igreja que eu vou fazer? Meu querido, Deus está contando com pessoas que abram o coração e doem o seu tempo, doem a sua vida para que o evangelho seja pregado, para que alguém seja salvo, para que alguém seja liberto. Oh, meu querido, um dia a gente estava aqui, o pastor Douglas estava pregando num culto aqui, ele fez o apelo e de repente veio um homem, sentou aqui, aceitou Jesus aqui. E daí, quando acabou o culto, ele ficou ainda aqui no culto. Daí o pastor Adriano pegou ele, ficou aqui. A gente fica até com medo, né? Falei pro pastor Adriano, cuidado, né? Você não sabe de onde veio esse homem. O pastor Adriano, não, eu vou levar ele comer, ele vai jantar comigo, né? E o pastor Adriano colocou no carro, eu fui lá, cuidado, pastor Adriano, você não sabe, o homem chegou aqui e tal, né? Olha como é que é, né? A gente trabalha assim, sempre com o pé atrás, irmãos. O pastor Adriano falou, não, levou o homem lá, foi na pizzaria, pediu uma pizza, colocou o homem lá sentado, comeu a pizza com o homem, conversou com o homem. Na conversa com o homem falou assim, puxa, eu era pastor da igreja quadrangular, e mostrou uns vídeos para o pastor Adriano, estou afastado, e eu precisei ouvir essa palavra, e vocês abriram as portas, Você já imaginou, irmãos? Daí eu fiquei assim com aquela cara de panda depois, né? Porque muitas das vezes a gente não quer se desgastar, a gente não quer estender a mão para ninguém, a gente leva tanta bordoada na vida, irmãos, né? Que a gente quer ajudar alguém e de repente aquela pessoa não é nada, tudo mentiroso. Tem muita gente que está precisando e tem muita gente que não está precisando, ele está se fazendo daquele negócio. Tem muita gente que não precisava estar na rua, mas ele está na rua porque ele gosta daquela situação. E se você vai ajudar ele fala assim, né? Igual um dia uma mulher pegou, estava na beira do mercado, ela estava na frente do mercado e eu vi um rapaz chegando, né? Primeiro ela foi atrás do rapaz e falou pro rapaz. E depois, a hora que eu voltei, eu vi aquela falação toda, daí ele me contou. Porque ele chegou lá, ela falou assim, você não pode me ajudar. Ele falou assim, espera um pouquinho. Eu vou lá fazer uma compra e vou trazer para você e você vai levar embora a tua compra. Daí ele foi lá, comprou leite, comprou carne, veio com as coisas assim e deu para ela. Daí ela falou assim, você não quer que eu leve todo esse peso embora para casa? Aí ele pegou uma caixa de leite, pegou a carne, pegou as coisas e falou assim, então pode deixar que eu levo, mas a sua casa não vai ser levada. Então, meu querido, às vezes tem pessoas que estão precisando, mas não, você vai ajudar, você fica decepcionado que você vai ajudar e a pessoa, ela em vez de receber com alegria, com graça, ela te dá um tapa na cara e ela não quer aquilo ali, ela quer dinheiro, ela quer outra coisa. Mas tem muita pessoa que daí a pessoa certa que é para a gente ajudar, a gente fala assim, não vou ajudar. E são aquelas que estão necessitadas, irmãos. E muitas das vezes nós seremos o instrumento para abençoar algumas pessoas. Né? Para abençoar algumas pessoas. Ontem eu comprei uma garrafa de água no trânsito. E o homem falou assim, viu, não me leve a mal não, que eu estou com o olho vermelho. Né? Eu falei, não. Né? Nem tinha reparado, aí comecei a reparar que o olho dele estava vermelho. Eu falei, mas por que você está com o olho vermelho? Porque eu estou emocionado. Porque tem um amigo nosso que está morrendo de vontade de ver a família no Ceará, mas não tem condições de ir. Daí a gente começou a juntar R$2 de um, R$2 de outro. Juntou lá para dar a passagem de ônibus para ele ir para o Ceará. E ele falou assim, eu tirei R$200 e compramos a passagem e ele está indo hoje.
Ele passou aqui agradecendo, dizendo que mostrou a passagem, falou assim, estou indo, vim aqui agradecer vocês. E ele falou, isso aqui me emociona, porque eu estou mandando um conterrâneo meu para visitar a família. E aí eu falei para ele, rapaz, você tirou aí, olha, ele estava vendendo água. E eu falei assim, talvez você não vai ver agora um milagre acontecendo na tua vida, mas pode ter certeza que em 2022 muitas águas você vai vender, muita coisa Deus vai fazer na tua vida, porque você está fazendo algo diferente para o teu próximo, você está abençoando alguém. Por isso, meu querido, aqueles homens só vieram a conhecer Jesus quando eles tiveram uma atitude que fez a diferença, porque quando você lê lá, você vai ver que aquele homem que estava junto com eles, que era Jesus, que eles não conheciam, ele fez menção de ir para outro lugar. E aí eles falaram, não, tá tarde, vamos para nossa casa. Meu querido, quando você deseja o bem para alguém, quando você faz o bem para alguém, quando você chama Jesus para vir no meio da tua vida, do teu coração, eles convidaram aquele homem. E quando Jesus entrou ali, eles não sabiam ainda que era Jesus. Eles pegaram o pão, colocaram o pão, e quando Jesus, ele pegou aquele pão, a Bíblia fala que os olhos daqueles homens se abriram e eles reconheceram Jesus. Talvez Jesus tinha um jeito de pegar no pão, talvez Jesus tinha um jeito de agradecer ao pão. E eles falam, nossa, esse homem parece bem com Jesus. E aí eles começaram a notar Jesus. E aí, queridos, eu cheguei aqui, eu fiquei pensando, o que representa o pão? Aí eu fui perguntar, eu fui aqui no Google, no Pai Google, né? E fiz uma seguinte pergunta: qual é o simbolismo do pão? E eles falando assim de todas as culturas do pão, a cultura do povo judeu, um dos povos que cultuam o pão, e o pão é o símbolo, como se fosse aqui no Brasil. O Brasil não pode faltar o feijão, né? As pessoas gostam de comer feijão. E a cultura do povo judeu é o pão. O pão não pode faltar, porque o judeu ele acredita que o pão ele é o símbolo da bondade, da sobrevivência, da união e da comunhão. Então o pão para eles era tudo isso: bondade, sobrevivência, união e comunhão. É por isso que quando a gente faz a Santa Ceia aqui, irmãos, não é só para a gente fazer um rito, mais um ato, uma cerimônia. Quando a gente faz a Santa Ceia aqui, a gente está trazendo o quê? Os ingredientes da cruz do Calvário para a nossa lembrança. A gente está sentando na mesa e falando, eu estou recebendo o pão do Senhor, o melhor de Deus, eu estou recebendo Jesus na minha vida. E naquele momento, aqueles homens abriram os seus olhos e realmente eles reconheceram Jesus, porque naquele momento eles deixaram de olhar para as mãos de Jesus e olharam para quem era aquele homem que estava do lado deles. E a Bíblia fala que quando eles reconheceram quem era Jesus, como Jesus estava num corpo glorificado, Jesus saiu daquele lugar como se fosse um fantasma. E aí eles saíram assim, esse homem que caminhamos do lado era realmente Jesus, o Filho de Deus, o ressuscitado. E eu quero dizer, meu querido, não olhe para o tamanho da tua dificuldade na tua caminhada, mas lembre que quem está do teu lado, às vezes você não vai enxergar, mas quem sempre vai estar do teu lado é Jesus de Nazaré. Ele não desiste de você. Ele se importa com você, como tem um louvor que a gente vai cantar daqui a pouco. E eu quero dizer, meu querido, saiba que Jesus se importa com você. Mesmo que as coisas não foram do jeito que você queria, mas saiba de uma coisa: se você está aqui, é porque Ele tem feito você mais do que vencedor. E 2022 será um ano de vitória, de resposta, de milagre, de muita comunhão e de muita adoração. Agradeça a Jesus por tudo, louve Jesus por tudo, faça como Davi, se preocupe com a presença do Senhor na tua vida, mais do que o milagre que você quer. Eles estavam assim, dizendo assim, puxa, a gente esperava que Jesus fosse realizar um milagre lá em Roma. A gente esperava de Jesus isso, a gente esperava de Jesus aquilo. E quanta gente está falando, Senhor, eu esperava um filho esse ano. Senhor, eu esperava um casamento esse ano. Esperava um namorado esse ano. Esperava um carro. Esperava uma promoção esse ano. Mas não aconteceu, Senhor. Queridos, mas estava do lado deles a maior. Já parou para pensar, irmãos?
tanta gente para Jesus ir na sua ressurreição? Hein? Já parou para pensar se você morresse e depois você ressuscitasse? Você ia visitar algumas pessoas ou não? Hein? Puxa, né? Você morrer e visitar alguém aí, alguém... né? Mas, queridos, quando a gente se depara com a morte na nossa vida e a gente sai daquela situação, a gente valoriza muito mais, né? Não é? Você já acordou assim, ó? Como alguma coisa estava acontecendo com você? Eu já sonhei. Acho que o sentimento, quem já foi roubado, que roubaram o carro já, deve ser um sentimento terrível. Eu já acordei assim, que roubaram meu carro. Falei, ai meu Deus, e agora? Eu já pensei no carnê que eu tinha que pagar, que não estava pago ainda, não tinha seguro. Aí eu acordei assim, glória a Deus, aleluia. Senhor, era tudo mentira, eu estava dormindo, né? Aquele dia que você está muito cansado, meu querido. Já aconteceu isso com você? Você está muito cansado e você acorda assim, 1h15 da manhã, você fala, glória a Deus, ainda tem mais uns 4, 5 horas para me dormir ainda. Você achando que já era já de manhã, você fala, nossa, é meia-noite e 15 ainda, aleluia. É gostoso assim, né, irmãos? Você já imaginou aqueles homens, depois de reclamar 2 horas reclamando, quem estava sentado do lado deles era o próprio Jesus. Eles falaram assim, tinha tanta gente para eles irem atrás, para Jesus ir, Pedro, João, os discípulos mesmo que estavam do lado dele, mas Jesus escolheu 2 que a Bíblia nem fala direito quem era. Olha só o amor de Jesus. Às vezes você acha que isso é insignificante, que você não tem valor nenhum, que Jesus não vai lembrar de você. E eu estou dizendo que nessa noite o Senhor te colocou aqui para dizer que Ele ainda lembra de você. Que a tua lágrima, o teu choro ainda é muito importante para Ele. E que você é muito importante para Ele. Que você tem muito valor para Ele. Você que está nos assistindo, o Senhor está dizendo hoje, você tem muito valor para Ele. E Ele te ama. E as primeiras pessoas que Jesus, quando ressuscitou, foi visitar esses camaradas reclamão. Né? E às vezes a gente é tão reclamão e o Senhor sempre vai estar do nosso lado, irmãos. Porque Ele sabe que somos imperfeitos. Porém, que o nosso coração está buscando fazer o que é certo e fazer o que é correto. Vamos dobrar o nosso joelho e pedir para Deus abençoar nosso ano? E quando você dobrar o teu joelho, que você possa se colocar na presença do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós se posicionamos de joelho. Talvez amanhã, Senhor, os teus filhos vão estar, Deus, em muitos lugares. Talvez os teus filhos vão estar, Deus, no meio da família. Talvez os teus filhos vão estar, Senhor, na praia. Outros vão estar na chácara. Outros vão estar, Senhor, talvez até envergonhados, porque vão estar no meio de pessoas que não acreditam muito na tua palavra, mas os teus filhos aqui, Senhor, vieram nesta noite para buscar um ano de vitória, consagrar o ano de 2022, Senhor. Mas antes de consagrar, eu quero agradecer 2021, Senhor. Foi um ano de muita perda, foi um ano que nós perdemos, foi um ano de situações complicadas, nós perdemos pessoas aqui da nossa igreja. Nós vimos, Senhor, pessoas aqui, Deus, adentrarem em UTI. Nós vimos pessoas aqui passando por momentos de complicado, famílias, Senhor. Oh, meu Deus, mas nós agora, Deus, eu agradeço ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez, porque tudo aquilo que o Senhor faz é bom, é agradável. Tem coisas que a gente só vai entender lá na glória, lá no céu, tem coisas que só lá será explicado. Tivemos aqui, Senhor Jesus, situações complicadas, situações difíceis, Senhor, mas nesta noite, Pai, eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor nos concedeu, por tudo aquilo que o Senhor nos deu, por tudo aquilo que o Senhor no Senhor colocou nas nossas mãos, o trabalho, o emprego, o salário, essa igreja, Deus, tão amorosa que o Senhor me colocou aqui, Pai, eu tenho orgulho de cada um deles.
Senhor, eu vejo aqui, Deus, o Senhor trabalhar na vida de cada um deles, Senhor. Deus, nenhum mês, Senhor, naquele tempo de pandemia, nós ficamos sem pagar o aluguel aqui. O Senhor sempre supriu a necessidade da tua casa, Senhor, e sempre o Senhor usou a vida dos teus filhos. Teve irmãos aqui que pagaram o aluguel sozinhos, Senhor. Teve irmãos aqui que, Deus, que foram, Deus, alcançados, que realmente, Deus, foram usados, instrumentos vivos nas tuas mãos. Eu agradeço por 2021, Senhor. Eu agradeço pela oportunidade, Senhor, dos novos membros. Eu agradeço pela oportunidade de a gente estar pregando no Facebook. Eu agradeço, Deus, por aqueles que nos ajudaram aqui, Senhor, os diáconos, as professoras, Senhor, os pastores que o Senhor colocou do meu lado, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Nilson, obrigado pela vida do pastor Adriano, obrigado, Deus, pela vida, Senhor, de cada presidente de grupo, pela vida da pastora Rosana, do pastor Orlando, Senhor, esse casal abençoado. Obrigado, Deus, por cada líder aqui, obrigado por cada dizimista, por todos os membros, por aqueles que estão viajando. Obrigado, Senhor, pelo ano de 2021, Pai. E 2022, Senhor, eu declaro agora a bênção do Senhor. Eu declaro, Deus, a graça do Senhor. Eu declaro, Deus, a libertação, Senhor. 2022 será um ano de prosperidade. 2022 será um ano de colheita. 2022 será um ano de mudança na nossa igreja. Mudança, Deus, para melhor. Mudança, Deus, para a gente entender e a gente viver o sobrenatural do Senhor. Uma igreja que tem raiz na tua palavra, uma igreja, Senhor, que cresce, Senhor, na ajuda, na colaboração. 2022 será um ano, Deus, que nós vamos comprar o nosso terreno. Nós profetizamos, Senhor. O Senhor vai nos dar um terreno, Senhor. O Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai nos ajudar a comprar, Deus, a nossa igreja, Senhor. E nós vamos adquirir um templo, Senhor. Pai, o Senhor vai abrir as portas necessárias, Senhor. Todas as festas que vamos realizar, todo esforço, o Senhor vai nos dar força, o Senhor vai nos dar criatividade. Pai, que o Senhor abençoe, Senhor, que desse altar saiam palavras que edificam, que desse altar, quando a gente fizer o projeto de vida, Senhor, nós, os pastores, vamos sentar para assistir, para receber, para, Deus, fazer voto com o Senhor. E eu tenho a certeza que 2022 nós vamos, Senhor Jesus, dar mais frutos, nós vamos florescer, nós vamos crescer, nós vamos, de Deus, o Senhor vai trazer pessoas diferentes, pessoas novas, pessoas, ó Deus, que vão, Deus, a descer as águas do batismo, Senhor, através da palavra, da pregação, Senhor. E nós abençoamos cada casa, nós abençoamos cada lar, nós abençoamos cada família. Você que está nos acompanhando, eu abençoo 2022 aí na tua casa. Eu abençoo o teu trabalho, abençoo o teu casamento, abençoo a tua casa, a tua família, o teu lar. Que a bênção do Senhor te acompanhe na tua entrada e na tua saída. Que a bênção do Senhor te acompanhe em todas as áreas da tua vida. E eu oro por você, eu abençoo a tua vida. Que 2022 seja um ano de vitória, seja um ano de saúde, seja um ano de prosperidade, seja um ano de colheita, seja um ano de transformação, de bênção, de vitória, no nome de Jesus. Aleluia. Se coloque de pé, meu querido. Eu quero que você coloque a mão no ombro de alguém que está do teu lado. E eu quero que você abençoe esse ano desta pessoa. Abençoa 2022 desse irmão, desta irmã. Senhor, toca agora, Deus, em cada vida. Toca agora nesta casa. Toca agora nesta família. Toca agora nesse irmão, nessa irmã. Senhor, eu estendo as minhas mãos para aqueles que estão acompanhando, Senhor. Abençoa os nossos irmãos que estão lá longe, Senhor. Ana Carme, Senhor, o Júnior, Senhor, a Carol. Meu Deus, que o Senhor também agora entre nesta casa, nesta família. Senhor, abençoa, Senhor, a nossa irmã Leonor, que está hospitalizada. Abençoa, Senhor Jesus, a nossa irmã Helena, que está assistindo o culto neste momento. Deus, que ela receba a cura, que ela receba a transformação, a vitória. As famílias que estão viajando, Senhor, Deus, eu abençoo cada cadeira que aqui está, que representa uma família, que representa uma casa. 2022 seja um ano de colheita, seja um ano de prosperidade, seja um ano de portas abertas, seja um ano de saúde, seja um ano em que Deus vai mudar situações da tua casa, da tua vida e da tua família, em que membros da tua família vão chegar aos pés do Senhor e desejar. Eu declaro a bênção, eu declaro a graça, eu declaro a vitória, no nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.